Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, ou qualquer horário que vocês estejam assistindo. Hoje a gente vai falar de anomalias cromossômicas para a gente encerrar de vez o bloco de genética, tá bom? Vamos lá. O que é então uma anomalia genética? São as alterações cromossômicas, podendo ser numéricas ou estruturais. Pode envolver um ou mais autossomos, cromossomos sexuais ou ambos. Basicamente, uma anomalia genética é tudo aquilo que foge do padrão esperado, tá bom? Vocês podem encontrar alguns vestibulares mais antigos chamando de aberrações, mas eu dei uma mudada. Bom, então vamos falar primeiro das alterações estruturais, tá bom? Que são as mais tranquilas. As alterações cromossômicas estruturais são variações que afetam a morfologia do cromossomo e decorrem de quebras no material genético, seguido de perda ou reposicionamento dessas porções em locais diferentes da organização original. Basicamente, é qualquer coisa que vá mudar a estrutura original de um cromossomo, tá? E a gente pode citar a deleção, duplicação, inversão e translocação, tá bom? O nome propriamente já diz pra gente o que vai rolar. Alterações estruturais de deleção. Deleção significa deletar, ou seja, apagar, tá? Elas representam, então, a perda de um material genético. É como aqui a gente tem o cromossomo, parte do cromossomo 5. Vocês estão vendo que aqui, ó, eles são homólogos, então eles teriam que ser iguais. O que acontece é uma região que é deletada, tá? Então, você tem toda essa perda de material genético. Quando ocorrem em porções terminais dos braços dos cromossomos, são causados por uma única quebra. E o fragmento pode não ser incorporado, ou seja, ele se perde. Pode acontecer de também ter essa deleção, aqui é se apagar, e isso viajar para algum lugar, tá? Então, deletou é quando tem a perda pura e simples do material genético. Quando a gente pode ter também o papel de alteração estrutural de inversão. Ocorrem quando um segmento do cromossomo se separa e volta a se unir ao mesmo cromossomo, mas de forma invertida. Basicamente, houve a quebra, só que aí fala, vamos recuperar, e coloca errado. Tá vendo aqui, ó? Era para ser A, B, C, D, E, F, G, H. Ocorreu uma quebra aqui nesse D, A, F, e aí eles virou a cabecinha. Então, ficou A, B, C, F, E, D, G, H, tá? E aí tem duas possibilidades de inversão. A principal questão da inversão é que não há uma perda de material genético, mas a ordem é alterada, ou seja, invertida. Isso pode acarretar ou não alguma alteração fenótipa. Quando a região invertida no cromossomo envolve o centrômero, ou seja, envolve essa parte aqui, ela é chamada de pericêntrica. E quando não é envolvido, inversão paracêntrica. Aqui é peri, de perto do centro, é quando está envolvendo o centrômero, tá? E paracêntrica é quando é só a parte do bracinho que não envolve o cromossomo, o centrômero. E aí temos a alteração estrutural de translocação. As translocações são caracterizadas pela mudança de uma porção cromossômica para outro não homólogo. Ou seja, se aqui na inversão, a translocação, eles vão trocar as perninhas, tá? Nesse caso do cromossomo 4 com o cromossomo 20. E quando ocorre uma troca de porções, a alteração é translocação recíproca. Ou seja, esse cromossomo 4 pode ir para o 20, mas não necessariamente a bundinha do 20 pode ir para o 4. Quando acontece essa troca cruzada, ela é chamada de translocação recíproca. E tem a translocação robertsoniana, tá bom? Acontece entre dois cromossomos acrocêntricos. Um deles sofre quebra no braço longo próximo ao centrômero e o outro no braço curto. Basicamente, aqui a gente tem dois cromossomos acrocêntricos, que é quando, lembra que eles têm uma perninha bem curta e uma perna longa? Então, é quando essas duas pernas longas, elas se quebram e se juntam, formando um novo cromossomo gigante e os pedaços pequenos se tornam juntos, ou seja, aqui não tem material genético e a pessoa fica uma redução no número total de cromossomos, tá bom?
E aí, gente, eu só não tenho um slide que é a... Ah, não tem. Esquece. Eu ia falar que era da adição, mas todos esses outros é adição, perdão. E aí, gente, a gente vai falar de alterações cromossômicas numéricas, tá? As aneuploidias é quando há um aumento ou perda, tá? Ou pode aumentar ou perder um ou mais cromossomos, tanto nos autossômicos quanto nos sexuais, causando uma série de distúrbios. As aneuploidias são causadas em sua maioria por uma não disjunção durante a mitose. A não disjunção é um erro que no processo de segregação, onde 2 ou mais cromossomos cromátides vão para um polo e nenhum vai para o polo oposto. A gente já chegou a discutir isso lá na aula de meiose, que é quando não tem a disjunção, tá? Nesse caso, é quando acontece na meiose 1, um pouco mais grave, que aqui lembra que devia um vir para cá e um vir para cá. Como não acontece isso, aqui eu vou ter 2 cromossomos, 2 óvulos ou espermatozoides finais com o dobro de cromossomos, nesse contexto, cromossomo 16, e vou ter 2 óvulos que não tem. Então, certamente, se esses óvulos forem fecundados, ou os espermatozoides, enfim, a gente vai ter um zigoto com uma alteração estrutural, ou para menos ou para mais. E aí também tem quando é na meiose 2, que aqui não ocorre disjunção. Então, eu vou ter 2 duas células normais, uma célula com o dobro de um cromossomo e outra sem nenhum. Então, aqui eu tenho menos chance de ter um zigoto com uma alteração cromossômica, tá? Numérica. E aí, a classificação de aneuploidia está ligada ao número de cópias de um cromossomo específico, que se apresenta em estado de aneuploidia. O aneuploide monossômico, identificado pela condição 2N-1, ou seja, ele deveria ter um par de cada número de cromossomos menos 1, ou seja, tem um lá que está sozinho, tá? Ao invés das 2 cópias habituais. Normalmente, os monossômicos são incompatíveis com a vida, mas alguns conseguem sobreviver. Como, por exemplo, a síndrome de Turner. A síndrome de Turner é bastante rara e afeta apenas indivíduos do sexo feminino e não possui nenhuma cromatina sexual. São monossômicos, ou seja, em seu cariótipo revela a presença apenas de 45 cromossomos, sendo que no par dos cromossomos sexuais apenas um X. A síndrome de Turner ocorre em apenas uma mulher em 3.000 nascidas devido ao grande número de abortos espontâneos, que chega ao índice de 90 a 97,5%. As meninas com essa síndrome são identificadas ao nascimento ou antes da puberdade por suas características distintas. A constituição mais frequente é 45X, sem o segundo X ou Y, tá bom? Por que esse é compatível com a vida? Porque as mulheres têm 2X. Um deles é desativado. Lembra, gente? Que aí fica... enfim. E o Y não. Senão o Y, o homem precisa para ter as suas características na diferenciação sexual. O aneuploide trissômico, identificado pela condição 2N mais 1, é aquele que apresenta uma cópia extra de um cromossomo específico. Em diploides, a condição trissômica pode resultar em anomalias cromossômicas ou em morte, mas algumas trissomias são compatíveis com a vida, tá? Aqui, 2X e Y. Aqui a gente tem a síndrome de Klinefelter. A síndrome de Klinefelter é causada por uma variação cromossômica envolvendo o cromossomo sexual. Este cromossomo sexual extra, que é o X, causa uma mudança de características dos meninos. Todos os homens possuem um cromossomo X e um Y, mas ocasionalmente uma variação irá resultar em um homem com um X a mais, e esta síndrome é muitas vezes escrita como 47XXY. Porque se você escrever 2N mais 1, você precisa saber se ele é no autossômico ou no cromossomo sexual. As estatísticas mostram que a cada 500 nascimentos é encontrado um menino com essa síndrome. A característica mais comum é a esterilidade. Possuem função sexual normal, mas não podem produzir espermatozoide, devido à atrofia dos canais seminíferos, causados pelo acúmulo do segundo cromossomo X. Podem apresentar uma diminuição do crescimento de barba, ginecomastia, que é o crescimento das mamas, devido aos altos níveis de estrógeno, hormônio feminino. Tá? Gente, é isso. Tá? Eu tenho outras 1 milhão de síndromes, mas eu trouxe as mais comuns que caem no vestibular, tá? Até a classificação de aneuploidia. Tem a euploidia, enfim, outras características, mas elas não costumam cair tanto.
E aí, gente, eu vim trazer a que mais 90% das questões falam de síndrome de Down, tá? Porque é o mais famoso. A síndrome de Down, tem três possibilidades, tá? Que é a trissomia simples, que é a padrão. A pessoa possui 47 cromossomos em todas as células e ocorrem em cerca de 95% dos casos de síndrome de Down. A causa da trissomia é do cromossomo 21 e a não disjunção cromossômica, se eu não me engano, lá na meiose 2. Não tenho certeza, tá? Mas provavelmente. É na meiose 2. A translocação também pode ter a síndrome de Down por translocação, que é o cromossomo extra no par 21 ficar grudado em outro cromossomo. Nesse caso, embora o indivíduo tenha os 46 cromossomos esperados, ele é portador da síndrome de Down e representa cerca de 3% dos casos. Os casos de moidecismo... eu vou ler essa aqui. O mosaico é a alteração que compromete apenas parte das células, ou seja, algumas células têm 47 e outras têm 46 cromossomos. Ocorrem em cerca de 2% dos casos de síndrome de Down. Os casos de mosaicismo podem se originar da não junção mitótica nas primeiras divisões, tá bom? Perdão, gente. Releva. E aí, gente, a síndrome de Down é uma alteração genética produzida pela presença de um cromossomo a mais no par 21. Essas modificações afetam o desenvolvimento, determinando algumas características físicas e cognitivas. A maioria das pessoas com essa síndrome tem a trissomia simples. Isso significa que um cromossomo extra não está presente em todas as células, tá? A comunicação ocorre com vários gestos, expressões faciais, corporais, choro, fala e escrita, tá? A pessoa com essa alteração deve praticar atividade física para o seu bem-estar físico e emocional. Bom, quais são as causas principais, então, da síndrome de Down? 60% dos casos são originados de mulheres com mais de 30 anos. Casos com mulheres de menos de 30 anos é de aproximadamente 1 em 3 mil. E em mulheres entre 30 a 35, o risco aumenta de 1 para 600 e em mulheres com mais de 45, 1 a cada 50. Uma explicação do efeito da idade ocorre na ovogênese. Na época do nascimento de uma criança, os ovócitos entram na prófase 1 e logo após o nascimento interrompem a meiose por um período que dura de 12 a 50 anos, da menarca à menopausa. Quanto mais longo for esse período, por mais tempo permanecerem interrompidas as meioses e mais influências ambientais, radiações, medicamentos, infecções, podem alterar a segregação dos cromossomos, originando em consequência maior número de ovos aneuplantes. Por isso que pessoas que agora que a mulher está indo para o mercado de trabalho, enfim, e rola uma pressão social maior para que as mulheres engravidem, aquelas que querem, claramente, tem essa questão de uma gravidez acima de 30 anos, ele já considera uma gravidez geriátrica, por conta desse tempo que passa, enfim. É uma questão que deve ser considerada, por isso que o pré-natal é tão importante, tá, gente? E aí tem a última questão aqui, que é sempre polêmica, que eu trago nessa aula, que é o hermafroditismo. É uma anomalia sexual ainda pouco conhecida, configurando um distúrbio morfológico e fisiológico das glândulas sexuais de um indivíduo, que simultaneamente manifesta estrutura tecidual testicular e ovariana. Por análise do cariótipo, é sabido que não se trata de uma síndrome genética, monotrissomia alossômica, relacionada aos cromossomos X e Y. É isso, porque sempre me perguntam. Analise então, vamos para os exercícios, as alternativas corretas. Ai, que sede. Os indivíduos com síndrome de Klinefelter possuem um cariótipo 47 XXY e o cromossomo a mais pode ter sido herdado da mãe ou do pai. Por meio da observação da hemácia da corrente sanguínea, é possível determinar se o indivíduo tem um número normal de cromossomos. Os indivíduos com síndrome de Down apresentam um par de cromossomos N21 a mais. As aberrações cromossômicas só podem ser diagnosticadas após o parto. Desde que o indivíduo da espécie humana tenha 46 cromossomos em suas células, ele será normal. Tananã. O que tá errado aqui, gente? Por meio da... a hemácia, você não pode observar porque a hemácia é uma célula anucleada. Já falei isso pra vocês. Então, ela não tem núcleo. Nossa, gente, perdão. Os indivíduos com síndrome de Down apresentam um par... Não, é apenas um. Por isso que é trissomia. As aberrações cromossômicas só podem ser diagnosticadas após o parto. Não, gente, já cansei de falar do cariótipo pra vocês. E dá pra fazer ultrassom morfológico,
N coisas, tá? Por isso que é tão importante o pré-natal, porque sempre é feito o acompanhamento para ver sobre mutações. Desde que o indivíduo da espécie humana tenha 46 cromossomos, em suas células ele será normal. Não, porque a gente já viu que tem algumas alterações cromossômicas estruturais e não numéricas. Existem algumas pessoas chamadas especiais porque possuem uma série de características diferentes da maioria da população. Entre essas pessoas estão aquelas que possuem a síndrome de Down, também é conhecida como mongolismo por causa da Mongólia, tá, gente? Em relação a essa síndrome, podemos afirmar que há uma anomalia genética causada pela presença de 3 cromossomos 21 e transmitida sempre pela mãe. É uma anomalia congênita causada pela presença de 3 cromossomos. Ai, gente, tá copiado. Ai, que dó de vocês. É uma anomalia genética causada pela presença de 3 cromossomos e transmitida por qualquer um dos pais. É uma anomalia congênita causada pela ausência de cromossomo sexual X ou Y. É uma anomalia genética causada pela translocação de um dos cromossomos 21 para o 22. C. Gente, não é sempre pela mãe. Facilita, claro, ou a mãe ser mais velha por conta dessa dificuldade e problemática na disjunção mitótica, enfim. Mas pode ser sim do pai, tá, gente? Não, é porque como os espermatozoides eles se renovam mais rapidamente, tem essa facilidade de não ser nesse contexto. Mas, gente, sempre pode ser, não dá pra procurar um culpado, tá? As anomalias cromossômicas podem ser de 2 tipos, numéricas ou estruturais. Considerando essas anomalias, assinale a afirmação verdadeira. A síndrome de Down, causada principalmente pela trissomia do cromossomo 21, é um exemplo de alterações cromossômicas numérica do tipo aneuploidia. As anomalias estruturais envolvem alterações na estrutura de um conjunto extra de cromossomos. São denominados aneuploidias. As anomalias numéricas caracterizadas pela ausência ou adição de cromossomos são denominadas poliploidias. As anomalias estruturais, do tipo poliploidias identificadas na espécie humana, são espontaneamente abortadas. Vamos ver? B. A síndrome de Down, vamos ver porque ela está errada. Pela trissomia do cromossomo, é um exemplo de alteração cromossômica do tipo numérica, do tipo aneuploidia, tá? As anomalias estruturais envolvem alterações da estrutura de um conjunto extra de cromossomos. Ih, gente. A certa é a A, tá? Perdão. E é isso. Por quê? A síndrome de Down, causada principalmente pela trissomia do cromossomo, é um exemplo de alteração cromossômica numérica. Sim, essa aqui eu acho que eu coloquei errado. Porque, enfim, envolvem alterações na estrutura de um conjunto extra. Não, gente. Porque é apenas um cromossomo, tá? Não um par. As anomalias numéricas caracterizadas pela ausência ou adição são denominadas poliploidias. Não, é aneuploidia. Anomalias estruturais, poliploidias identificadas. Não, gente. Isso aí varia de caso a caso, tá? Perdão. E, gente, síndrome de Down é uma condição, mas hoje, nossa, o tratamento, tudo é muito mais avançado. Caiu por terra. A única coisa é que, assim, eles têm um atraso no desenvolvimento, mas é super corrigido com estímulo. Corrigido não, melhorado, tudo com estímulos, tá bom? É isso. Um beijo pra vocês e boa semana, tá bom? Lembra que semana que vem tem live da Isis, depois a gente volta com as aulas com o Fernando, que eu ainda tô vendo como vamos fazer e tal, tá bom? Boa semana. Beijos.